Irmãos, estamos na série Mova-se. Estamos compartilhando de princípios importantes sobre nós nos direcionarmos e nos movermos em direção à vontade de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título Mova-se do seu trono. Mova-se do seu trono. Pode ser que você já ouviu ou até usou aquela expressão, tá com o rei na barriga. Quem sabe você já ouviu ou já falou para alguém. Alguém conhece a expressão, tá com o rei na barriga? Então a galera conhece. Geralmente essa expressão ela é usada para pessoas que elas dão muita importância a si mesmas ou pensam delas além do que elas realmente são. Geralmente é uma expressão usada também para pessoas que têm o hábito de ser arrogante, presunçosa, prepotente. Então a gente vai lá e se expressa, aquela pessoa está achando que está com o rei na barriga. E essa expressão ela surgiu durante a monarquia portuguesa. Porque o que acontecia? Uma das notícias mais festejadas naquela época é quando o rei pronunciava que ele teria um descendente. Então, se anunciava que a rainha estava grávida do próximo herdeiro. Então, todo mundo festejava, todo mundo celebrava essa notícia, a continuidade, então, de todo aquele governo. E o que acontecia é que essa rainha ela era tratada com mais cuidado que o normal. Ela era paparicada, suas vontades eram feitas, afinal, ela carregava o rei na barriga. E por consequência disso, algumas pessoas viam, e quem sabe até mesmo essa rainha começava a se comportar de um jeito mais, de se achar um pouquinho mais, de querer ser mais mimada. As pessoas diziam, ela está achando mais do que ela realmente é, ela está sendo arrogante, metida. E daí surgiu a expressão, tá com o rei na barriga. Mas diferente, então, dessa expressão, nós devemos viver uma forma totalmente desprendida de sermos arrogantes, de sermos pessoas egoístas ou pessoas que acham que tudo gira ao nosso redor. Não devemos nos comportar como pessoas que têm o rei na barriga, mas temos que viver como quem tem o rei no coração. Essa é a nossa realidade. Isso deve nos tornar pessoas mais humildes, pessoas mais reverentes, pessoas mais nobres, pois somos a habitação da majestade. Nós carregamos em nosso coração um trono onde o rei, aquele que tem poder mesmo de governar, habita. E em nosso coração, todos nós possuímos um trono interior. A gente sabe que Deus tem o controle sobre todo o universo, Ele reina sobre tudo e sobre todos, o poder dele é absoluto, mas Ele em sua glória, em sua graça, em seu amor incondicional, escolheu que cada um de nós decidíssemos quem iria ocupar o trono do nosso coração. Essa é uma prova do amor de Deus, que Deus quer que a gente ame Ele com liberdade, por escolha, e não por obrigação, não por força, não por um poder imposto, mas por decisão própria. Então Ele colocou dentro de cada um de nós um trono, um lugar de governo, onde nós escolhemos quem irá sentar nesse trono e quem irá governar. E eu queria convidar aqui o Alisson, pode vir o Gustavo me ajudar aqui nessa representação. Quem já viu aquele livretinho de evangelismo sobre as leis espirituais, vai conhecer um desenho que fala lá, que mostra representando a nossa realidade na nossa vida, e representa a nossa vida tendo um trono. Então, vamos fazer que o Gustavo vai ser Jesus, o Alisson é a pessoa, A pessoa. Senta aqui, Alisson, por favor. Quando nós observamos a palavra de Deus no seu todo, a gente entende que existem 3 tipos de pessoas. Existe o homem natural, que é aquela pessoa que está sentada no trono da sua vida, toma suas decisões por conta própria, ela se autogoverna. Vamos imaginar que esse tapete azul aqui é a vida da pessoa, tem o trono, o Alisson está aqui representando esse homem natural. É assim que as pessoas sem Cristo vivem, se governando, e Jesus está fora da vida delas. Jesus não participa das decisões dela. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente recebe Jesus em nossa vida, então essa pessoa, toda pessoa que toma essa decisão se torna um homem, uma mulher espiritual. Então Alice pode ficar de pé, pode ficar em cima do tapete mesmo. O Gustavo, representando Jesus, pode sentar no trono. A partir desse momento que nós recebemos Jesus, o trono começa a ser ocupado por Cristo. E nós ocupamos a nossa importância em nossa vida também. Algumas pessoas pensam que porque a gente aceita Jesus, a nossa identidade morre, a nossa personalidade morre, fazem uma lavagem cerebral no sentido que a gente não tem mais gostos, não tem mais vontades, e não é verdade. Deus usa a nossa forma de ser, usa a nossa personalidade, nosso jeitão. Então nós estamos dentro desse círculo da vida, usando a nossa forma, mas quem está governando é Jesus. Mas infelizmente acontece muitas vezes de outra forma quando nós continuamos nossa caminhada cristã. O Gustavo pode ficar de pé aqui dentro do círculo ainda. Alisson pode sentar, por favor, no trono.
Existe também o homem, a mulher carnal, que é aquela pessoa que recebeu Jesus em sua vida, né? Ele faz parte de sua vida, mas Jesus ainda não tem o controle absoluto sobre sua vida. Ele entende que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador, sabe que precisa de Jesus, mas o Espírito Santo ainda não tem total controle. Então essa pessoa, a gente denomina ela como um homem carnal, uma pessoa que ainda não está totalmente submissa à presença de Deus. Muito obrigada, vamos aplaudir os nossos atores aqui. Então, de fato, todos nós temos um trono e nós precisamos nos perguntar quem está ocupando esse trono. Quem ocupa esse trono será aquele que vai ajudar e vai nos direcionar em todas as nossas decisões e reações em nossa vida. E a conversão, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós vivemos um processo de conversão. A conversão é justamente isso, é destronar o nosso eu, para deixar que o verdadeiro rei, o nosso Deus, venha governar, porque ele de fato tem poder e capacidade para botar tudo em ordem em nossa vida e dar propósito, direção. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas e pode direcionar a nossa vida para um destino de sucesso. E destronar nós mesmos não é uma tarefa fácil. Eu creio que todos nós aqui podemos concordar com isso. É difícil fazer o nosso eu morrer. Nós queremos as coisas da nossa forma, as nossas vontades sendo satisfeitas. E na verdade essa é uma tarefa impossível. Só é possível espiritualmente porque o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Ele nos ajuda nesse processo de destronar nosso eu. E Jesus, incrível como ele sempre é, ele veio nos dar um exemplo. Mesmo sendo o rei, mesmo ele tendo direito de ocupar um trono permanente, ele decidiu vir até a terra, nos salvar e nos dar o exemplo de como nós podemos fazer em nossa vida para sair do trono e deixar que Deus governe. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para cumprir o propósito do Pai. Jesus não precisava, mas Jesus fez. E hoje ele nos mostra esse caminho excelente para que a gente possa entregar a nossa vida, o trono da nossa vida ao verdadeiro rei. Nós vamos estudar o texto que está lá em Filipenses 2, que retrata essa postura de Jesus. E para nós compreendermos melhor esse texto de Filipenses, precisa entender que Paulo está escrevendo aos Filipenses nesse momento, porque naquela igreja existia muita discórdia, estava existindo briga, conflitos. Então Paulo vem clamar para aquela igreja e dizer: ó, irmãos, vocês já têm o que vocês precisam para viver unidos, que é o amor de Jesus, que é o Espírito Santo capacitando vocês a amar, a servir uns aos outros, mas isso não está acontecendo. Então eu quero pedir para vocês, vamos andar em unidade, ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. E daí Paulo traça o caminho de como eles vão conseguir chegar a isso. Como eles vão conseguir viver sendo um e fazer a vontade de Deus. Ele diz: imitem a Cristo. E ele vai dar o exemplo de como Cristo deixou tudo que ele tinha e se tornou servo. A única possibilidade de nós vivermos em unidade é servindo uns aos outros. Vamos ler o texto que está lá? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Nesse primeiro momento a gente pensa: ué, mas Paulo não estava chamando a atenção deles? Paulo começa lembrando eles que eles têm tudo o que eles precisam para ser essas pessoas bondosas, para ser essas pessoas fortes. Vocês são. Por quê? O Espírito Santo já vive em nós. Então, às vezes a gente ora: Deus, me dê paciência, como se a paciência fosse algo que vem de fora. Uma vez eu compartilhei sobre isso. Mas, na verdade, nós já temos a paciência habitando dentro de nós, o fruto da paciência, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, nós já temos toda a capacidade para exercer. Basta agir com paciência. Mas, às vezes, a gente reluta, a gente diz que não consegue, não quer, mas porque a gente não quer ceder ao agir do Espírito Santo. Nós lutamos em nosso coração. Então Paulo lembra que vocês já são fortes, vocês já são bondosos, então vamos praticar isso? Vocês já têm tudo que vocês precisam para viver isso aí. E ele continua: então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Que texto maravilhoso. Ele é chamado também do hino a Cristo.
onde declara a missão de Jesus e esse coração de Jesus de nos servir, de se dedicar a nós. Então Jesus nos mostra como sair do trono, afinal ele sendo o rei saiu do trono. E nos mostra como viver essa vida fora do trono, servindo uns aos outros e mantendo quem deve estar no trono, que é Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, com essa postura de sairmos do centro, do trono, é mudar a nossa mente. Pode anotar aí na sua guia, mude sua mente. Mude sua mente. No versículo 5 diz ali, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Em outras traduções, tenham a mente de Cristo. Então, se nós queremos viver uma transformação, deixar de ter uma mente humana, carnal, que não pensa como Cristo, nós precisamos ser transformados em nossos pensamentos. Romanos 12:2 já diz que nós não devemos viver como as pessoas desse mundo vivem, mas deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente. Então a transformação começa em nossa mente, na nossa forma de pensar. Se nós queremos sair do trono, deixar Deus governar, nós precisamos aprender as verdades sobre Deus e deixar que as verdades de Deus tomem conta dos nossos pensamentos. E ele fala aqui nesse texto de Romanos que somente uma mente transformada pode conhecer a vontade de Deus. Às vezes temos dificuldades de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida porque nós não estamos transformando a nossa mente, os nossos pensamentos. E para mudar a nossa mente nós precisamos lutar. E essa luta precisa ser usada as armas corretas. Lá em Coríntios, Paulo também diz para a igreja que quando nós estamos lutando, nós usamos armas que não são desse mundo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Então as armas espirituais, ou seja, a oração, a leitura da palavra de Deus, a prática do jejum. Essas armas espirituais são as únicas capazes de fazer a nossa mente ser transformada, nós mudarmos a nossa forma de pensar e ver o mundo. E ela é poderosa para destruir ideias falsas. Quantas vezes nós carregamos dentro de nós ideias, pensamentos, valores que não condizem com a palavra de Deus e para nós é tão difícil de mudar aquilo. Mas a Bíblia diz que nós devemos usar as armas espirituais. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, além de destruir os pensamentos errados, ele destrói o orgulho, que nos impede do quê? De conhecer a Deus. Muitas vezes não avançamos em conhecer a Deus porque somos pessoas orgulhosas. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, as armas espirituais, elas nos ajudam a destruir essas fortalezas carnais que opera em nossa mente, a nossa luta que nós enfrentamos para fazer a vontade de Deus. E além de destruir esses pensamentos, ele destrói o orgulho, que impede as pessoas, impede a nós de conhecer a Deus. E muitas vezes nós temos que admitir que nós somos pessoas orgulhosas, em muitos momentos da nossa vida. O orgulho é toda vez que nós impedimos mudanças, resistimos a mudanças em nossa vida. Hoje nós temos uma dificuldade de compreender a vontade de Deus e nos submeter a mudanças. E uma das coisas que contribui para isso é muita pregação centrada no eu. A valorização do eu. Infelizmente, no meio da igreja, de forma geral, acontece isso. Aí fala aquela pregação gospel, a Nutella, né? Porque a pregação raiz centra Cristo. A Nutella, o centro é o eu. É aquela pregação, você é top, você é maravilhoso, você é uma joia rara, você é príncipe, você é princesa, você é maravilhoso. Muito legal tudo isso, né? Mas daí tu trabalha só na autoestima da pessoa, só quer se preocupar com a identidade dela. E quando a pessoa é confrontada num pecado, ela barra, ela para, diz, como assim? Não, ela tem dificuldade de ver a sua sujeira. Ela tem dificuldade de admitir que ela não é tão boa como ela pensa, que ela é manipuladora. Nós, vamos colocar nós, que nós somos manipuladores, que muitas vezes nós somos mentirosos, que muitas vezes nós somos egoístas, vaidosos. E muitas vezes esse tipo de mensagem que nós temos ouvido, onde só massageia o nosso ego, nos impede de nós sermos confrontados na realidade de quem nós somos. O orgulho é a raiz de tudo isso. E o orgulho é aquilo que nos faz muitas vezes argumentar, justificar, manipular e, se necessário, até mentir para encobrir nossas intenções e motivações. O orgulho é que te impede de falar a verdade. Quando você é chamado a declarar o que está no seu coração, chamado a botar para fora, é o orgulho que impede a gente de falar o que realmente tem dentro de nós. E é o orgulho que, consequentemente, nos impede de avançar na nossa transformação.
O orgulho é o que nos faz buscar nossos direitos, nossa justiça, o nosso conforto. Nós queremos que as pessoas nos entendam, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos aceitem como nós somos. E nós impedimos com isso o avanço da transformação em Deus. Somos orgulhosos. O orgulho é uma vida centrada no eu. Quem sabe você tem dificuldade de se enxergar como uma pessoa orgulhosa, mas todos nós somos. A raiz de todo pecado é o orgulho. É quando eu olho para mim e quero as coisas do meu jeito. E olha que o orgulho ele é capaz de causar destruição. Lá em Tiago 4, 1-5 diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vamos aplicar isso nos relacionamentos de irmãos, relacionamentos de amizade, no casamento, na empresa, em qualquer lugar e na igreja. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? O Tiago responde aqui: elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus se levanta contra o orgulhoso. Deus mesmo se torna inimigo de todo aquele que se posiciona no orgulho. Deus não vai entender o orgulho, Deus vai contra o orgulho. Deus vai dizer: sou teu inimigo, sou inimigo dessa tua postura. Porque Ele não entende o orgulho. Porque quando o orgulho chega em nossa vida e cria a raiz, Deus não pode fazer mais nada. Foi ali a raiz de onde tudo começou desde o Jardim do Éden. O orgulho, querer fazer as coisas da minha maneira. Então o orgulho é a raiz de tudo aquilo que nos prejudica. E ele prejudica a nós mesmos, prejudica as pessoas que estão à nossa volta. Como é difícil conviver com pessoas orgulhosas, que resistem a admitir suas fraquezas, suas limitações, os seus pecados. São pessoas que causam mal a si mesmas e aos outros que estão ao seu redor. E às vezes no seu orgulho elas ainda pensam que só elas estão sendo prejudicadas. E não é verdade, todo mundo sofre. Os amigos sofrem, a família sofre, a igreja sofre. Quando pessoas resistem a se submeterem ao governo de Deus, a colocar Deus no trono de sua vida. Se quisermos colocar Deus no trono de nossas vidas, precisamos abandonar o orgulho. E para abandonar o orgulho, nós precisamos mudar a nossa mente. Estar disposto a pensar de uma forma diferente. Pensar como Cristo pensa. O orgulho vai abortar a transformação de Deus em nossa vida. Então temos que estar disposto a mudar. Quando você muda a sua mente, você muda seu coração. É automático.